Bem-vindo ao meu canal, eu sou Carlos, professor de matemática, e agora eu vou evidenciar aqui o estudo sobre a trilha 3, que é sobre potenciação. O que é potenciação? Potenciação a gente pode definir como uma operação por meio do qual se obtém ou se chega à potência. Vamos ver o que é isso. Exemplo. Vamos dizer que 2 elevado à terceira potência. Inclusive, existem casos particulares aí, que é 2 ou 3. Se você elevar 2 ao expoente 2, é narrado, é pronunciado que é 2 elevado ao quadrado. Ou 2 elevado à segunda potência. Tanto faz você dizer 2 elevado ao quadrado ou 2 elevado à segunda potência, é a mesma coisa. É isso aqui, 2 elevado ao quadrado e 2 elevado à terceira potência, que é 2 elevado ao cubo. Os professores, a maioria deles falam assim, outros já não falam. Se perdeu a graça em alguns assuntos que não se detalha. Tem que se detalhar o que significa isso. O que é 2 ao cubo e o que é 2 ao quadrado? Olha, há milhares de anos que se estuda potência. Potência não é uma coisa nova, não. Desde a antiguidade que a gente trabalhou com potência. A gente pode ver isso. Vocês olhem no Google isso aí, que tem uma ligação com repetição. Repetidas multiplicações. Por exemplo, aqui eu vou repetir 3 vezes a base. Isso aqui é chamado de base, isso aqui é chamado de expoente, e o resultado dessa multiplicação, que é 8, que é o produto, é chamado de potência. Isso aqui é potência. E o que é essa operação aqui? É chamada de potenciação. Potenciação. É a operação por meio do qual se obtém a potência. Aqui é a base. O que é base? Base é o fator que se repete. O fator que se repete. E expoente é o número de fatores repetidos. Então, esse estudo ele é tão importante na matemática que, se você não souber ele, você não faz a equação exponencial. De jeito nenhum. Você não sai do campo. A equação exponencial é uma consequência da potenciação. Então, existem regras, existem algumas propriedades, e essa propriedade da potência, por exemplo, qualquer número que é elevado a 0 é igual a 1, e a gente prova. Porque 3 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Por que tem essa propriedade? Porque se eu pegar, vamos dizer, 3 dividir por 3, vai dar 1, não vai? E por que 1 vai ser 3 elevado a 0? Porque existe uma propriedade que diz assim, na divisão de potência de mesma base, aqui é uma potência, que quando não tem nada, é 1, é subtendido 1. Então, 1 menos 1 é uma propriedade que diz, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Subtraindo o expoente vai dar 0. Termina sendo igual a 1. Viu como é? Viram como é? 3 é... Conserva-se a base e subtrai os expoentes aqui. Por quê? Se esse 3
eu dividir por ele, vai dar 1, não vai? Não vai ficar 1 igual a 1? Aí eu posso fazer isso. Posso ou não posso? 3 dividido por 3, porque é igual a 1. 3 dividido por 3 dá 1? Aí, nesse caso, eu vou usar agora a propriedade que diz assim, da divisão de potência na mesma base. Conserva-se a base, como não tem expoente, é subtendido 1. Então, eu faço 1 menos 1, 0. Então, 3 elevado a 0 é igual. Eu provei que essa propriedade é verdadeira. Toda a minha trajetória em matemática vai ser cheia de provas. Antigamente a gente fazia a prova dos 9. E a gente pode até fazer qualquer dia aqui, numa das aulas, a prova dos 9. 9 fora, 0. 9 fora, 0. 14, 9 fora, 5. A gente vai usar essa provinha que existia antigamente, que muitos professores ainda hoje usam. Uma outra coisa interessante. Como é que você não tem firmeza num vestibular, ou no Enem, ou uma prova de concurso, se está certo ou se não está? Então você tem que ter a prova dos 9 na cabeça. Uma outra coisa, uma das matérias que devia iniciar, todo mundo saber bem, era a tabuada. A tabuada, se você não souber a tabuada de multiplicar, você não sai do canto. Porque como é que você vai acertar uma equação? Uma outra coisa, o que serve para a equação é a potenciação, você tem que saber, o número relativo você tem que saber. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto importante, né? Nós estamos só começando um assunto altamente importante na matemática, que é a potenciação. O que é potência? Vamos tirar uma definição agora. É o produto de fatores iguais. Em nenhum canal tem isso, nenhum professor deu isso. Só tem eu que dou isso aí. Procure qualquer canal no Brasil inteiro, vocês não vão encontrar essa dica aí. Então, aqui como eu tenho esse basicão da história, nós vamos ver agora os exercícios, alguns exercícios aplicando toda essa teoria, né? Tem uma propriedade que diz assim, 2 elevado à quinta potência vezes 2 elevado à terceira potência. Dá 2 elevado a 8. O que é essa propriedade? Propriedade da multiplicação de potência de mesma base, de potência de mesma base. Como é que se resolve? 2 pontos. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Exemplo. Aqui, multiplicação de potência de mesma base. Esse ponto aqui significa multiplicação. 2 pontinhos é divisão. Então, conserva-se a base, somos expoentes. Vamos fazer assim. 4 elevado a 2x multiplicado por 4 elevado a x multiplicado por 4 elevado a 5x. De acordo com a propriedade, multiplicação de potência em meia base, conserva-se a base, a gente já está treinando para a equação exponencial. Vai ser o próximo assunto, então. 2x mais 1x, 3x, mais 5x, 8x. Conserva-se a base e somos expoentes. Vamos agora, divisão de potência em meia base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Exemplo, 7 elevado à décima potência, dividido por 7 elevado a 1. Quando não tem, expoente é 1. Então vai ser 7 elevado a 10 menos 1. 7 elevado a 9. Vamos ver um caso agora, potência de potência. Eu tenho um número aqui, 2 elevado à terceira potência e elevado à quinta. É só colocar a base e multiplicar os expoentes. Só isso. Um número elevado a um expoente negativo, 2 elevado a menos 1, é igual a uma potência
que tem para numerador a unidade, para denominador este número elevado ao próprio expoente, sendo que é positivo. Então vai dar um meio mesmo. Vamos pegar outra coisa. 3 elevado a menos 2 é igual a uma fração que tem para numerador a unidade. A unidade é 1. Para denominador este número, que é 3, elevado a este expoente, sendo que é positivo. 1 sobre 9. Sim, outra coisa eu vou explicar para vocês. Se você quiser saber o inverso de qualquer número, é 1 sobre o número. O inverso de 9, 1/9. O inverso de 13, 1/13. O inverso de 5, 1/5. Se você quiser saber o simétrico ou oposto de um número, é um número com sinal contrário. Isso a gente vai ver, a gente vê tanto na régua como vê nos conjuntos simétricos, que é dos números inteiros, conjunto Z. Então é o seguinte, qual é o simétrico de menos 3? Mais 3. Qual é o simétrico de mais 18? Menos 18. Então, o simétrico de um número, por que simétrico? Porque se somar eles, vai dar quanto? Vai dar 0. Simétrico é quando a gente somar aqueles números, eles vão dar 0. Um é simétrico do outro. Na reta do conjunto Z, quando você vê o conjunto Z, é um conjunto de infinitos números, é uma reta infinita, porque não tem fim mesmo. Aí você tem assim, quanto mais o número tiver o maior valor absoluto, aí é que ele fica menor do que o anterior. Por exemplo, eu tenho aqui uma reta, aqui eu tenho 0. Aí o que tiver aqui à esquerda é menos 1, né? Se for pendente para a esquerda, menos 2, tem o maior valor absoluto, né? Mas ele é menor. Ele é menor do que menos 1. Esse é menor do que menos 1. Esse é menor do que menos 2 e menos 1. Entendeu? Mas se você for pendendo para a direita, vai aumentando. Ó. Vai ser 1, 2, 3. Conjunto dos Z tem todos os números inteiros positivos simétricos. Um número elevado a uma fração, por exemplo, 2 elevado a 2/3, é igual a raiz de, aqui passa a ser radicando, aqui passa a ser expoente do radicando, e aqui passa a ser a raiz, o denominador raiz. Na próxima aula, nós nos veremos com outro assunto, a trilha número 4.